direto ao ponto, que o pessoal aqui está querendo direto ao ponto. Eu quero saber, eu já entendi, agora eu quero saber como é que ele se posiciona, Murilo, para aproveitar essa demanda. Simples e direto ao ponto. Simples e direto ao ponto, a maneira dele se posicionar para seguir a jornada, para faturar mais de 15 mil reais por mês através da regularização de imóveis rurais, ele é se posicionar como o profissional que resolve o problema. A principal premissa para ele entender o posicionamento dele de mercado profissional é eu, a partir desse momento, vou ser um cara que enxerga o problema e não passa o problema para o cliente ou tenta indicar o problema para alguma outra pessoa resolver. Eu resolvo o problema. Obviamente que não são todos os problemas do mundo. Ele se posiciona como o cara que resolve o problema, mas não são todos os problemas do mundo. Ele vai resolver, ele se posiciona como um cara que resolve o problema da burocracia com a documentação irregular do imóvel rural. Que tiver todas as características do âmbito do cadastro rural, da burocracia com a documentação irregular perante os órgãos, Doutor João, aqui a gente brinca dizendo que é o nome do cliente, tá, pessoal? Doutor João, deu esse tipo de problema, tem essa questão, eu resolvo isso também. Essa é a principal premissa de posicionamento de mercado, ser o cara que resolve o problema da regularização do imóvel rural. Por quê? Porque a grande questão é que tem uma grande oportunidade por trás disso. E a gente precisa caracterizar para você entender o que é essa oportunidade e o que não é essa oportunidade. O que a gente está falando aqui? Que você, como um profissional, que pode ser um corretor de imóveis, que pode ser um contador, que pode ser um despachante, que pode ser um advogado, que pode ser o próprio proprietário de imóvel rural, que pode ser um médico veterinário. Hoje, Santi, eu recebi uma mensagem de um dentista. Ô, Murilo, olha, eu sou dentista, eu sou um dentista aqui conhecido aqui na minha cidade, por vários proprietários de imóveis rurais, tá? Tenho algumas propriedades rurais, já mexi, assim, da minha forma com a documentação e quando eu vi o anúncio, quando eu vi a aula de vocês aí, cara, eu quero fazer isso. Eu fiquei muito satisfeito em ouvir essa mensagem dele. Porque a grande questão é você entender a oportunidade de mercado. E a oportunidade tem em empreender, em resolver o problema. Resolver o problema. Qual que é o problema do proprietário de imóvel rural? O problema desse cara é que ele tem um imóvel irregular. Ele tem um imóvel com a documentação que está desorganizada, que está desatualizada, que está com as informações muitas das vezes equivocadas. E ele não sabe como resolver essa burocracia com a documentação do imóvel rural. E a sacada é você associar a sua formação de origem, os seus trabalhos de origem, com a regularização de imóveis rurais. Porque quando você faz isso, você acaba tendo como efeito colateral desse posicionamento uma palavrinha muito gostosa que tem de profissional que se chama autoridade. Você eleva a sua autoridade profissional, não é enquanto corretor, não é enquanto advogado, não é enquanto contador, não é enquanto despachante, não é enquanto engenheiro, não é enquanto geógrafo, não é enquanto eletricista, não é enquanto empresário, não é como projetista, é enquanto profissional. Aquele corretor, aquele contador, aquele advogado, ele resolve o pepino da burocracia com a documentação do imóvel rural. E resolver o problema da burocracia com a documentação é você fazer um pacote completo com os principais sistemas cadastrais, com os principais procedimentos de regularização que um imóvel rural precisa ter. Você vai fazer um pacote de serviço. Então, é muito importante, Santi, diferenciar o que é essa oportunidade e o que não é essa oportunidade. Porque muita gente entende, quando a gente fala isso, que eu vou aprender a fazer CCIR, ITR, eu vou aprender a fazer o cadastro ambiental rural para entregar ao meu cliente. Beleza. Você vai aprender a fazer CCIR, a fazer ITR, a fazer o CNI, a fazer o CA, a
fazer o ADA, a lidar com o georreferenciamento, a lidar com os processos extrajudiciais ou judiciais, a entender como funciona para orientar o cliente, mas a sacada não é você resolver um probleminha específico, é você resolver o problema completo da regularização do imóvel rural. E aí, como você resolve o problema completo, tem vários efeitos colaterais. O que eu falei é em relação às perguntas que você fez, que é de posicionamento de mercado. Esse posicionamento de mercado de ser o cara que bate no peito e resolve o problema da documentação é o posicionamento que tem como efeito colateral você se transformar em autoridade. Você quer ser uma autoridade, quer ser respeitado pelos profissionais, pelo mercado, pelos clientes, pelos proprietários de imóveis rurais da sua região, resolve o problema deles. Resolve o problema dos caras. Porque tem muita gente aí no mercado, né, Sérgio? Mais de 9 milhões de imóveis rurais no Brasil. A maioria esmagadora estão irregulares. O que mais tem é gente vendo o problema e fala: ih, doutor João, tem um probleminha aqui na documentação, tem pendência cadastral. E aí, o senhor não vai conseguir completar a venda. Para quem é corretor de imóveis. Para quem é projetista de crédito rural, fala: aí, o senhor não vai conseguir finalizar o processo aí, a linha de crédito rural que o senhor quer. Se ele é advogado, aí você não vai conseguir completar o seu processo de inventário porque está com pendência cadastral. O cara que é agrimensor, que é técnico de agrimensor, doutor João, nesse caso aqui específico, está com muita pendência cadastral, eu não posso nem iniciar o georreferenciamento, não sei nem como é que funciona esse caso aqui do senhor, que está com a escritura aqui que eu não estou entendendo, só tem contrato de compra e venda, não sei o que é que eu faço, tem que chamar alguém para resolver esse problema, um advogado. Mas quem? O contador que só faz o ITR, não fez o vínculo com as informações ambientais do imóvel. Doutor João, tem que passar por um especialista ambiental. Você vai deixar de ser o cara que vê o problema e retorna o problema para o cliente, e você vai se posicionar como um cara que resolve o problema. Esse é o posicionamento.